Agora é o seguinte, a gente vai entrar no assunto Campeonato Brasileiro, porque já tem um jogo cheio de polêmica. Cheio de polêmica. 8 gols, 2 anulados, hat-trick do ex, expulsão, pênalti reclamado, não assimilado, um turbilhão passou em Itaquera neste sábado. Expulsão, que não era para ser expulsão, pelo menos é minha opinião. Nivaldo de Silo estava lá e mostra pra gente como foi o agitado e polêmico confronto entre Corinthians e Internacional. Foi um jogo atípico na Neoquímica Arena em Itaquera. 8 gols, 2 do Corinthians foram anulados com o auxílio do VAR, reclamação alvinegra. O Internacional reclama também de um pênalti não marcado e da expulsão de um jogador, Bruno Henrique, no segundo tempo. Yuri Alberto se tornou agora, ao lado de Ângelo Romero, o maior artilheiro da Arena Corinthians, com 43 gols. E o primeiro deles, passe do Memphis, e Yuri se livrou da marcação e fez 1-0 Corinthians. O Internacional empatou com o Aguirre, 1-1, depois do tapinha de Hugo Souza. A virada veio aos 41 do primeiro tempo. O passe final de Alan Patrick e Thiago Maia definiu. No segundo tempo, muitas reclamações. O empate do Corinthians poderia ter acontecido aos 7 minutos, mas o gol de Yuri Alberto foi anulado por conta de uma falta de Mateuzinho em Wesley. Bruno Henrique foi expulso aos 16 minutos por falta em Raniel, segundo amarelo, reclamação do time gaúcho. O empate para valer veio aos 19, depois do Carídio, o Bidu de cabeça, Yuri Alberto fez, o segundo dele. Mais um gol anulado, e esse o mais bonito da partida seria. Memphis fez, depois do passe de Carilho. Mas a arbitragem, com a ajuda do VAR, deu falta de André Ramalho em Luiz Otávio. Aos 43, pênalti do irmão do Romero, o Oscar Romero, em Matheus Bidu, também com auxílio do VAR. Yuri bateu e fez 3-2. Para fechar a conta, Igor Coronado, um belo gol, 4-2 Corinthians. E aí as reclamações depois do apito final. Vamos lá, vamos ouvir. Hoje o VAR é uma muleta, né? Para que as decisões sejam postergadas e eles possam analisar com mais calma, né? Como se fosse o replay disponível para eles a todo momento. O 4-2 é consequência. Simplesmente se criou um ambiente de favorecimento ao Internacional o tempo inteiro. Porque a anulação de 2 gols com faltas claríssimas em que a autonomia era do árbitro de campo fez com que se criasse um ambiente de completa instabilidade no jogo, fazendo com que aqui para nós até uma certa compensação de alguns lances para poder justificar erros que aconteceram na arbitragem. Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha tomado o cartão, tinha que ter tomado o outro, tinha que ter sido expulso também. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou para olhar. Bota esse árbitro para vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo, sempre assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. É uma declaração totalmente feliz, totalmente de cabeça quente, porque eu tô acabando de falar aqui agora que a gente, mesmo ganhando o jogo, a partida, nós não ficamos satisfeitos com a arbitragem. As decisões muito inseguras, dois lances do Corinthians que poderiam ser resolvidos dentro do campo. É isso, depois das reclamações todas, o que vale é o resultado final, Corinthians 4-2. Agora o Alvinegro, que está 100% com Dorival Júnior, que estreou jogando em casa, vai jogar mais uma vez na Arena Corinthians na próxima terça-feira contra o América de Cali, pela Copa Sul-Americana. Bom, estamos aqui de volta. Você sentiu o silêncio, né? É o silêncio que tá tomando conta de todo mundo hoje com toda essa discussão, porque realmente foram muitos erros, Elia. Não, o que é o seguinte... Erros que mudam, que poderiam mudar esse resultado da partida. Lembra de uma coisa que eu acho interessante, né? Foram muitos erros, o VAR de novo foi muleta, e o VAR não pode ser muleta, o árbitro tem que apitar a partida, o VAR não pode ser muleta. Você não pode ir para uma partida onde o VAR é constantemente acionado para decidir aquilo que você não teve capacidade de decidir. Não, então, era assim, o VAR era como se fosse o VAR assim, era o árbitro. Oi, tudo bem? Você não viu? Vou te mostrar. Oi, tô aqui. Agora, vamos lá. Eu acho importante e acho legal que você tem alguns pontos interessantes da arbitragem, mas quando você tem reclamações que são dúbias, ou seja, você tem reclamação do Corinthians, você tem reclamação do Internacional, significa que o árbitro é fraco, que o árbitro tem que ser penalizado,
que o árbitro tem que ser afastado, mas não significa que ele tenha, na minha opinião, responsabilidade sobre o placar. Eu acho que o Corinthians foi muito melhor, então eu queria fazer uma análise e eu entendo a questão da incompetência do árbitro. Mas a incompetência do árbitro, ao contrário do que falou o Roger, ela não foi determinante para que o Corinthians deixasse de ser melhor. Então, o Corinthians foi melhor. Não, o Corinthians foi melhor, mas eu acho que quando traz esse assunto de ser determinante é porque existiram algumas coisas que aconteceram no jogo que poderia mudar alguma coisa, entendeu? Então, por exemplo, quando você tem o Yuri Alberto, que de fato teria que ter tomado o segundo cartão vermelho, mas se ele toma o primeiro, o segundo amarelo e teria sido expulso. Quando você tem o Bruno Henrique sendo expulso, tomando um segundo cartão amarelo, quando tinha sido falta antes, que o juiz não deu. Então, assim, isso... Tanto que, logo depois que o Bruno Henrique foi expulso, 3 minutos depois o Corinthians fez um gol. Se eu não me lembro, acho que foi o gol de empate. Não tenho certeza aqui na minha memória agora. Mas foi a virada? Foi a virada. Então, mas olha só, já estava 2-2. 3 minutos depois da expulsão... Claro, você tem um jogador a menos, você joga com um jogador a menos, é complicado. Mas veja só... Olha só, eu não estou aqui defendendo nem o Corinthians, nem privilegiando o Corinthians, nem privilegiando o Internacional. Eu só acho que algumas atitudes podem sim interferir no resultado do jogo. Não é determinante. Eu não estou dizendo que foi determinante, mas que poderia ter sido diferente. Mas ele foi incompetente para os dois lados. O Corinthians também reclama de uma penalidade. Exato. O Corinthians também reclama de uma falta em cima do Yuri Alberto que não foi marcada. Gol do Depay, por exemplo. O Corinthians também reclama que ele interrompeu demais quando o Corinthians tinha a posse de bola e com mais virtude para poder atacar. Então, é incompetente. Incompetente precisa ser afastado. Tá tudo certo. O que eu não gosto é que o juiz ou o árbitro da partida... Paulo César Zanovelli. O Zanovelli. Zanovelli, né? O que acontece é que ele não pode ser o responsável por a gente imaginar que o Corinthians não tenha feito uma baita partida. Não, mas fez. Entendeu? É isso. Acho que é interessante. Quando você pega a arbitragem e coloca a arbitragem no centro da atenção, significa dizer o seguinte, olha, o Internacional foi melhor, o Internacional merecia, o Internacional perdeu por 4-2 de maneira injusta e isso não é verdade. O Corinthians, olha como é interessante o futebol. O Corinthians mudou o modelo de jogo. E eu que fui um crítico ferrenho do Dorival na seleção brasileira, porque ele foi incompetente na seleção brasileira, não teve tamanho para a seleção. O Dorival vem para o Corinthians e olha o que o Dorival faz. Quando ele chega no Corinthians com tamanho para comandar o Corinthians, ele muda o modelo de jogo do Corinthians, ele volta, ele espelha aquilo que ele havia feito quando ele foi comandante do São Paulo num 4-4-2, entendendo que o Corinthians precisa ter uma linha de 4 e outra linha de 4 e só com o Memphis e só com o Yuri Alberto jogando na frente, esqueceu o 4-3-3, esqueceu o 4-2-4, esqueceu o 4-2-3-1 e hoje esse time do Corinthians jogou nessa partida contra o Internacional de maneira incrivelmente competente. Então, foi muito competente, é um modelo criado pelo Dorival, interessante para esse time e que aí você tem que colocar o Roger Machado também numa... Lembra quantas vezes eu elogiei o Roger aqui? Não, super. Olha só, eu concordo com tudo que você está falando. Aliás, eu acho ótimo a gente estar falando sobre isso. Por quê? Porque quando você tem uma partida de futebol dessa, como a gente viu ontem, né? E você fica falando só dos erros da arbitragem, você acaba deixando passar essas coisas espetaculares que a gente gosta de falar. Era pra gente estar falando, olha só como é que essa questão da arbitragem é tão séria. Porque era pra gente estar falando dos 3 gols do Yuri Alberto, era pra gente estar falando muito mais do Dorival Júnior, que já deu uma cara pra esse time, que já mexeu nesse time, como o Eli acabou de falar. Era pra gente estar falando do 4º gol do Corinthians, que foi lindo do Igor, foi um golaço. Era pra gente estar falando dos momentos do futebol que a gente gosta, da torcida gritando olé no final da partida, do que o Internacional fez, do Roger Machado, era pra gente está falando sobre isso. E a gente está falando da arbitragem. É maravilhoso que você possa trazer a leitura do jogo. Eu gosto da ideia de que a gente tenha que interpretar os sinais. Então é o seguinte, o sinal da arbitragem é ruim, mas o sinal da arbitragem, desde que ele não tenha sido determinante para aquele placar, ele não pode aplacar uma melhora do time do Corinthians,
uma virtude do time do Corinthians em ser muito mais propositor. O time do Corinthians teve, pela primeira vez, lembra que a gente fala sempre aqui, eu tenho uma ideia de ficar vendo o jogo, eu vejo o jogo sem som e fico anotando quantas vezes esse time chega lá. Se ele tem posse de bola idiota, que é aquela posse de bola na horizontal que não leva a lugar nenhum, e você fica com posse de bola, depois o cara vai olhar a estatística lá, olha, meu time teve 70% de posse de bola, e tudo bola trocada lá atrás e o time empatando o jogo. Aí, o Corinthians não, o Corinthians teve posse de bola vertical, o Corinthians teve mais do que o dobro de chutes a gol do que o time do Internacional. O Corinthians foi muito mais vertical do que o time do Internacional e a gente, infelizmente, vai ficar com essa vitória importantíssima do Corinthians um pouco empanado e é verdade, vai ficar por conta da arbitragem. Veja como o Zanovelli é incompetente, porque ele de tão incompetente, ele não consegue fazer com que o espetáculo de mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena pudesse ser expresso por todos nós aqui, que é lindo. Ó, Yuri Alberto, quanto esse garoto foi super criticado. O moleque faz 3 gols. Desde 2022 ele não faz o hat-trick. Ele estava feliz da vida dele na coletiva. Na coletiva não, ali na zona mista, ali conversando com os jornalistas, né? Você falou da posse de bola. O Corinthians teve 63% de posse de bola contra 37% do Internacional. Você vê assim, agora eu até mostrei aqui, porque como o Yuri Alberto gosta de fazer gol em cima do Internacional. É, porque ele veio de lá, né? Então, além do ex, com ele é triplo. Com ele não. Em 6 jogos ele fez 5 gols em cima do Internacional. Em 6 jogos contra o Internacional, Yuri Alberto fez 5, ou seja, ele gosta de fazer gol no ex. Pois é, eu acho assim interessante, né? Porque eu acho que primeiro esse garoto é bom de bola. Segundo, a gente precisa entender quanto tempo. Glenda, você ainda não tinha voltado para cá quando eu tinha dito, pô, esse Corinthians não tem outra alternativa que não seja jogar num 4-4-2. Eu não tô conseguindo enxergar o que é que esses caras estão fazendo, que não viram que, pô, o Memphis vai ser um cara que vai ter dificuldade de marcar. Uhum. O Yuri sozinho, uma andorinha só não faz verão. O Memphis tem dificuldade de marcar, põe o Memphis perto do Yuri Alberto e põe uma linha de 4 que vai se defender bem. Uhum. Pô, a gente vem falando isso há um tempão e aí o Dorival chega e fala, pô, peraí, não precisa ser nenhum gênio para colocar o Memphis perto do Yuri. Você viu o passe que o Memphis dá pro Yuri no primeiro gol? É brilhante. É brilhante. Ó, depois olha as jogadas do Memphis. E pra mim foi gol do Memphis, tá? Pra mim foi gol. Pra mim foi, esse gol do Memphis foi mal anulado. Então, olha que coisa interessante que é. Olha, você vê esse Corinthians. Olha esse Corinthians. Não. Dá uma olhada, ó. Se a gente conseguir parar... A assistência do Memphis Yuri é brilhante. Mas olha, você vê... O Internacional tinha 5 jogadores contra 2 e ainda assim, na ocupação de espaço, que é essa coisa do futebol, na movimentação, ó a movimentação. Quando você se movimenta pra cá, você leva a atenção pra cá e o Yuri vai e faz o gol. Não, e o Yuri é muito inteligente, né? Porque você vê que ele vem aqui... Ele atrasa a bola um pouquinho. Se ele continuasse, poderia não dar certo. Ele atrasa a bola, segura pra driblar e fazer o gol. Dois vem pra cá. Ele foi genial. Você precisa ter 2 pernas. Você precisa ter 2 pernas, porque você se movimenta com a direita e chuta com a esquerda. Ou se movimenta com a esquerda e chuta com a direita. Então, ele até brincou dizendo assim, pô, fiz gol com a minha com a perna ruim. Com a perna ruim, com a perna ruim. A gente tem aqui um telão aqui dos números do Yuri Alberto, aproveitando que o Elia trouxe todo esse talento do Yuri. Vamos mostrar aqui no nosso telão. Porque ele virou artilheiro do Timão no século. Olha aí, ó, 68 gols do Yuri Alberto, 67 do Romero, 65 do Jô, 55 Dentinho, 54 Guerreiro e 53 Gil. Olha que espetáculo. São 100 anos de história do Corinthians, né? 100 anos de história e ontem ele faz 3 gols e aí ele passa Romero, que é o artilheiro da Arena. Agora ele tem mais gols que o Romero, não na Arena, mas com a camisa do Corinthians, com esse escudo. Que é um escudo lindo, que é o escudo deste manto corintiano, que é o time de maior torcida do estado. Na Arena ele empatou, 43 com o Romero. Empatou agora? Agora empatou. Empatou. O garoto resolveu fazer 3 gols numa partida só. Numa partida só, então 68, 67. O Jô, que eu me lembro bem, né? Eu conheci o Jô com 19 anos e tal, e era um talento. Pensa num garoto talentoso. O Jô, assim, é até interessante. O Jô era mais talentoso do que o Yuri.
O Jô era um garoto... Ele era muito bonzinho, já chegava pra fazer entrevista, ele vinha. Mas era mais tímido. Outra também, era de uma classe social mais assim, com mais dificuldade, ou seja, uma questão cultural que é importante, né? Claro. Uma dificuldade daquele garoto da base e tal, mas ele jogava muita bola. O Yuri tem melhor que ele o cabeceio. O Yuri é melhor cabeceador que o Jô, mas o Jô chutava melhor com as duas pernas, o Jô driblava melhor, mas é fato, né? Olha que bateu bem pênalti. Você falou isso agora. Não, cara, na boa, vocês viram que não ele bateu existe bem não esse bater pênalti desse jeito. Eu, com todo respeito ao Ferreirinha, já nós vamos falar do São Paulo, eu não vou nem mudar aqui pra gente não mudar o roteiro, mas é inacreditável que você tem um gol gigantesco de 7,32 m por 2,44 e você querer fazer paradinha pra ver... Não é aquela paradinha que não pode mais. Em cima da bola você não pode parar, mas você pode parar um pouco antes para ver se o goleiro se mexe. Daquela corridinha. Você dá aquela corridinha, para. Meu, pênalti você bate com convicção. Olha o que... Pergunta se o Yuri tá preocupado com o defensor do Internacional. Se ele tá preocupado se o goleiro vai para um lado, vai para o outro. Não, ele bate bem e não tem chance de chegar. Eu acho que essa questão do pênalti é questão de atitude mesmo, né? Você tem que ir com atitude. Acho que quanto mais atitude você for, até dá medo no goleiro. Até o goleiro fica, opa, tá com muita atitude demais. Pênalti alto, forte, no canto, não tem erro. Mesmo que você acerte, não chega. Vem cá, deixa eu falar só um negócio aqui interessante, essa questão do contrato do Memphis Depay, que é por metas, né? Putz, ele tá ganhando uma nota. É a última meta que ele atingiu. Então, a última meta que ele atingiu foi ontem. Que é o seguinte, 25 participações... Em gol. Em gols, né? E aí ele ganhou ontem 1,5 milhão, porque ele atingiu 25. Não, o Yuri... Não, você sabe que nós temos... 25. Nós temos um cara no grupo que é especialista em dinheiro, que é o Jorge Nicola. 12 gols e 13 assistências. 12 gols e 13. Então ele já atingiu 25. Ele atingiu 25. Ontem arrumou quanto? Ontem, 1,5 milhão. 1,5 milhão. Porque bateu 25. Pix de 1,5 milhão. Pix de 1,5 milhão. Agora é o seguinte, até metade do ano, se ele chegar a 30, porque são as 4 metas, né? Chegou a 30 participações em gol, mais 1,5 milhão. Não, você vê que o salário... É engraçado, porque logo que ele veio, o salário mínimo dele, é de 2.900. O salário mínimo. 2.900.000. Mês. Tá. Ou seja, o Memphis chegou, não fez nada, jogou mal, tá tudo bem, 2.900. O máximo, se ele atingir todas as metas, 4 milhões. Ou seja, o Memphis já tá na boca da botija de fazer 4 por mês. Não é de tudo ruim, né? Eu vou dizer que no final de maio ele vai receber, ó, esses 2 milhões, como é que é? 2.900 mais 1,6. 1,5 milhão. 1,5 milhão. 1,5 milhão. Aí você divide por 12 e vai dar um salário de 4 por mês, porque ele tá atingindo. As metas dele vêm sendo atingidas, e é ótimo, porque eu adoro esse negócio. Eu adoro esse negócio. Acho que a nossa vida devia ser pautada por meta. Então, a gente vive aqui assim, essa pressão. Doença, essa pressão do resultado, que tem que ser diretamente proporcional, não só o resultado, mas também o benefício. E no futebol, eu tô cansado de ver. Veja o que aconteceu com o Dudu. Veja o que aconteceu. Agora o Gabigol voltando. Já a gente vai falar também do Cruzeiro, mas eu acho que você ter plano de metas... É muito interessante entre o Dudu, né? O comportamento Dudu e Gabigol. E os dois com tamanhos muito parecidos, mas comportamentos diferentes. Nos times, é verdade.